Saúde e paz a todos! Eu sou Dani Siqueira e esse é o Notícias do Reino, um espaço dedicado a tudo que diz respeito ao Reino de Deus e à sua justiça. Acompanhe nosso conteúdo também no YouTube DS Produções Web. Se inscreva em nosso canal, seja um instrumento do nosso Senhor Jesus Cristo, compartilhando a mensagem do Reino de Deus. Somos um com Cristo. Em Atos 2 se cumpriu o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando Jesus já havia ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e ordenou para que não se ausentassem de Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. Pois o Espírito Santo de Deus, que ele enviaria, encheria e capacitaria cada um deles para a obra de expansão do Evangelho. A vinda do Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, que celebra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo. O termo Pentecoste se originou a partir do grego Pentecoste, que significa 50º, em referência aos 50 dias que sucedem depois da Páscoa. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Diante da diversidade de línguas, a multidão ficou perplexa, porque, embora os apóstolos fossem galileus, cada um os ouvia falar na sua própria língua. Outros, porém, zombando, diziam que estavam bêbados. Ao que Pedro explica o que estava acontecendo, que eles não estavam bêbados porque era apenas 9 horas da manhã, e aquele acontecimento era o cumprimento do que havia sido dito por Deus por meio do profeta Joel, e ainda que Jesus ressuscitado por Deus e exaltado à sua direita, a quem Deus havia feito a promessa do Espírito Santo, é quem havia derramado o que eles estavam vendo e ouvindo. Vale ressaltar que a obra missionária dos apóstolos só começou após esse dia de Pentecostes, conforme Jesus havia ordenado. Após eles terem sido revestidos do poder do Espírito Santo, que vamos observar no capítulo seguinte, em Atos 3. E Pedro e João, se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, pela fé, no nome de Jesus, cheios e capacitados pelo Espírito Santo, curam o coxo que estava assentado à porta formosa do templo. E falam com ousadia no sinédrio, na presença dos sacerdotes, do capitão do templo e dos saduceus. De Atos até a rua Bonnie 214, avivamento pentecostal da rua Azusa, 100 anos. Começou há mais de 100 anos, como em Atos dos Apóstolos, um pequeno grupo se reuniu em uma casa no endereço Rua Bonnie 214, em Los Angeles, Califórnia. Começaram com louvor, prece da congregação e vários testemunhos. Então, William Joseph Simon, que era um afro-americano, dá início ao sermão que jamais seria esquecido, anunciando o texto de Atos 2:4. Um homem começa a falar em línguas e o grupo todo surpreende começando a falar em outras línguas. Uma moça que não sabia tocar piano, preenchida pelo Espírito Santo, começa a tocar lindamente e cantar em 6 línguas estrangeiras com interpretação. Ela continuou com os dons de línguas, tocar e cantar, que ficou com ela para sempre, até o final de sua vida. Em 19 de abril de 1906, nasce a Igreja Missão da Fé Apostólica. A experiência de Atos dos Apóstolos se tornou viva, não era só uma coisa que as pessoas liam. A casa na rua Bonnie, hoje transformada em um museu, ficou pequena e a igreja aluga um templo abandonado, onde antes abrigava uma igreja tradicional, a Rua Azusa 312,
também em Los Angeles, onde passou a ser a sede da Missão Evangélica da Fé Apostólica. A ação do Espírito Santo naquele lugar atraía cristãos de todo o mundo que vão até Los Angeles em busca da nova experiência, conforme Atos 2. Como o Pentecostes chegou a Los Angeles, como foi no começo, velhos milagres de Azusa do meu diário. Essa chama se espalha pelo mundo e a Rua Azusa 312 se tornou um dos endereços mais famosos do mundo. Início do avivamento global. Faz parte do DNA da igreja. A Rua Azusa representou não apenas o batismo no Espírito Santo e o falar em línguas, mas sinais, maravilhas. Houveram coisas incríveis que aconteceram ali. Uma vez, uma parede foi coberta por muletas e aparelhos de pessoas que haviam sido curadas na Rua Azusa. As pessoas podiam sentir o poder do Espírito Santo a 2 ou 3 quarteirões antes de chegar ao prédio. O que era evidente na reunião dos irmãos na Rua Azusa não era evidente desde os tempos de Pentecostes. Nos encontros, haviam crianças dançando com o Espírito e profetizando. William Seymour permitiu que as mulheres participassem da administração da Igreja do Avivamento e pregassem desde o começo, algo que não acontecia antes. Era 1906 e na missão da Rua Azusa, Deus mostrou um modelo igualitário que Ele quer que sigamos, que estava muito à frente do tempo, dando vez para as mulheres, apesar das leis de segregação. Aliás, Deus usou um filho de ex-escravos para dar início ao movimento pentecostal em sua igreja. Deus mandou um avivamento para negros, brancos, hispânicos, todas as raças reunidas e amadas como uma. A Rua Azusa é um exemplo claro de pessoas superando seus interesses pessoais por uma coisa que importa, ser preenchido por Deus, pelo Espírito, e isso foi o começo de uma mudança radical. Eles queriam Deus acima de tudo, conhecer o poder de Deus, e por isso Deus ouviu o apelo deles. E a partir da Rua Azusa, despertou a chama do avivamento para o mundo. Os sábios apontaram como a maior realização de Deus no século XX. A igreja nunca mais foi a mesma a partir do avivamento da Rua Azusa. A partir do avivamento da Rua Azusa, formou-se uma cadeia de missionários pentecostais. O movimento pentecostal se espalhou por todo o México e Estados Unidos. Alguns países da América do Sul, como Chile e Brasil, a América Latina tornou-se cenário da explosão do pentecostalismo pelo mundo. O avivamento da Rua Azusa trouxe de volta a vida da igreja moderna, o dom do Espírito Santo, as milagrosas manifestações do Espírito Santo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O poder do Espírito de Deus foi derramado sobre os apóstolos e novamente manifestado nesse grupo de pessoas. Essa geração de ministros pentecostais foi formada da fundação do avivamento da Rua Azusa e deixou o legado espiritual que temos com o Deus vivo. Um trabalho de Deus que não pode ficar esquecido, uma vez que temos a tendência natural de nos distanciarmos de onde começamos e esquecer o preço que essas pessoas pagaram para tornar possível a expansão do Evangelho a todos os homens e mulheres, como foi originalmente. Eles foram às Escrituras para ver qual era a evidência para alguém receber o dom do Espírito Santo, e o resultado foi uma explosão do Espírito de Deus para o mundo. Estamos aqui para honrar o que Deus originalmente nos propôs, desejosos de poder viver um novo avivamento, ter essa força que foi revelada pela primeira vez em Atos dos Apóstolos na igreja primitiva e outra vez na Rua Azusa, durante os anos de glória entre 1906 e 1909, e que se espalhou para o mundo. Deus reaviva a sua obra sempre que necessário. Assim foi na Reforma, assim foi em Los Angeles. E que assim seja sobre as nossas vidas nesse tempo. Essa é a nossa esperança, em nome de Jesus. E no próximo episódio, vamos conhecer um pouco mais da história do avivamento pentecostal. Uma história marcante, que cresceu em número e graça, impactando todo mundo. E chegou até o Brasil. E fica aqui os nossos sentimentos aos familiares e amigos da pastora e cantora Ludmila Ferber.